Bom, voltamos, Vagalume especial aí, essa série aqui com o professor Anselmo, teólogo, e também professor aí, várias matérias importantes que nós já declinamos aqui. Bom, no segundo bloco aqui, eu vou só recordar a reflexão. A vida é um reflexo de fé, intimidade, dedicação, confiar em Deus na vida eterna e a salvação que nós colocamos aqui. E agora, a nossa colocação aqui, uma frase aqui que o professor Anselmo vai explicando isso, fazendo entender bem essa que a gente falou aí, a proximidade que a gente tem que ter com Deus. Então vamos lá. Prioridade é focar na palavra de Deus, estou falando de Jesus. Então, professor Anselmo, a prioridade, e nós já falamos isso, é ser fiel, é focar, é interpretar, é aceitar a palavra de Deus através das Escrituras. Muito bom, excelente. Isso, né, o senhor já trouxe, né, nesse momento para a gente aqui debater, mas já trouxe a resposta de tudo. Realmente, ela tem que ser a prioridade para a gente. Porque através da palavra de Deus, você passa a conhecer quem? Deus. Tem momentos, doutor João, daí ontem eu estava até vendo um documentário interessante, tem momentos que Deus, ele fala, ele usa pessoas para poder escrever as escrituras. Sim. Mas chega um momento que você, muitas das passagens das escrituras, você vai ver assim, ó, assim diz o Senhor. Sim. Deus, ele usa pessoas que muitos não eram letrados, né? Você falou Outros mesmo, já isso tinham, mesmo. a gente já conversou isso em outras oportunidades, pessoas Verdade. que tinham, né, Lucas mesmo, ele era médico, ele era historiador, Lucas, ele tinha uma facilidade na escrita, né? Mas outros não. Outros não. Né? Mas ali, a partir do momento que Deus ele usa pessoas, né, e a gente tem os registros por escrito, Sim. né, para que aquelas pessoas possam registrar, né, através aí, né, da orientação de Deus, mas vai chegar momento em que esses autores também assim diz o Senhor. Então, por isso que eu gosto muito das Escrituras, porque, lógico, que ela tem aquela questão que a gente debate hoje, né, no mundo teológico, que é a inerrância, a errância, mas Deus, ele usa pessoas ali que vão estar ali, até no meio acadêmico mesmo, a gente sabe, até a gente trazer para a questão, né, do judiciário, no direito, Sim. até se você pegar duas pessoas que vão lá testemunhar e elas estão falando exatamente igual, opa, tem alguma coisa ali. Verdade. Tem que ter ali algumas, né, até, não digo, né, pode ser contradições, né, mas ali só que... Mas narrativas diferentes. Narrativas diferentes, mas só que na narrativa, às vezes, vocês consigam encontrar elementos em comum. Em comum, então, verdade. Nas Escrituras, a gente vai encontrar Você muito vê disso isso, daí na narrativa, verdade. que nem os evangelhos são E sinóticos, sem né? nenhum ter encontro um com o outro, nada. Com o outro, mas ali, cada um abordando ali, registrando da forma com que ele estava vivenciando aquele momento ali. Ali você vai pegar uma passagem que tem lá do cego Bartimeu. Se você pegar ali, né, Mateus fala que tinha 2 cegos. Marcos, Sim. que não andou com Jesus, mas ele tinha um relacionamento com Pedro, provavelmente Pedro falou para ele, olha, tinha um único cego ali, e a gente estava, não lembro agora se está falando de aproximar ou sair de Jericó. Um fala que estava aproximando, o outro fala que estava saindo. Sim. Só que eles relatam que Jesus estava na cena ali e curou um cego. Verdade. Então, a partir do momento que a gente tem as Escrituras e entende que ela é a palavra de Deus, olha a importância desse livro, doutor João. Verdade. Deus, ele se preocupou que um livro que foi escrito por mais de 1.500 anos, 40 autores diferentes, para deixar aqui instruções para que a gente possa vivenciar o que está nela escrito. Né? Aí eu gosto de uma passagem lá em Salmos que diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Verdade. Então, através da leitura das Escrituras Sagradas, e se você passa a ler ela realmente vendo o texto e vendo o contexto para não virar pretexto, Sim. e a leitura, quem tem a oportunidade de fazer a leitura nas línguas originais, a leitura das Escrituras é totalmente diferente. Completamente Nas diferente. línguas originais, você como se estivesse lendo ela colorida. Lógico que nas traduções que nós temos, você está ali vendo em preto e branco, só que no original você vai ter uma leitura totalmente diferente. Quer dizer,
A verdade da inspiração divina. Exatamente. E toda, né, o senhor colocou uma palavra muito importante, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso. Por mais que ele usou pessoas, deixou ali a liberdade daquelas pessoas ali poder escrever, mas teve momentos, como eu falei no início, assim diz o Senhor. Agora, ô Selma, aqui, com a colocação aqui, a prioridade, focar na palavra, porque às vezes mesmo as pessoas se confundem e colocam tantas outras coisas, um desvio um pouco no foco principal, que é a palavra de Deus nas Escrituras, e essas outras coisas aí vêm como assim, num paralelo, às vezes, alicerçar mais do que está no texto bíblico. Muito bem. E nas próprias Escrituras diz, não ultrapassei as Escrituras. Isso aí. Então você não pode ultrapassar. Você tem que interpretar aquilo que realmente está nas Escrituras. Verdade. Né? Você fazer uma leitura das Escrituras, você tem que entender também a época na qual ela foi escrita, o contexto na qual ela foi escrita. Os costumes mudam, doutor João. Sim. Só que quando, né, a lei de Deus ela permanece. A lei de Deus permanece. Né? Então, assim, você fazer a leitura, entender todo no contexto na qual ela foi escrita, mas você ultrapassar ela, não fazer uma interpretação daquilo que ela não está falando. Verdade. Né? Hoje o erro que, né, a gente vê muito nesse mundo teológico ocorrendo é pessoas interpretando aquilo que não está nas Escrituras. Que não está, exatamente. Ele chamando uma autoridade para ele fazendo a sua interpretação. Então, acho que ninguém tem o direito de fazer uma interpretação naquilo que ele acredita. Não, é aquilo da forma com que Deus pediu para que fosse transmitido. Você colocou uma coisa importante, não chamar a autoridade para si. A verdade está aqui no texto, que é claro, bíblico. Exatamente, e ali a verdade no grego ela significa aletheia, e essa verdade, sempre quando traz no texto grego, é Jesus trazendo isso para a gente. Então, as Escrituras, ela vai trazer para a gente aquilo mesmo que Deus quer que seja transmitido para a gente. Eu não posso pegar um texto, que nem ali, já vou colocar ali o do cego Bartimeu que a gente estava conversando. Sim. Ali, eu já vi muitas pessoas dizendo que ele era um cego de nascença. Sim, mas ele não era cego de nascença. Quando que eu não posso ultrapassar as Escrituras? Se você pegar lá no Marcos 10, diz que esse cego, ele tinha um pai, e o nome do pai dele era Timeu, e o nome desse cego, nem nome ele tinha, colocaram o nome dele de Bartimeu. Sim. Então eu vou lá para o hebraico, no prefixo bíblico significa bar, ele quer dizer filho. Sim. E Timeu, honra. Então esse cego, ele era o filho da honra. Então, agora, tem, né, atribuem a José, mas a gente não pode confirmar. Eu, como historiador, eu tenho essa responsabilidade que a gente não tem uma fonte segura, mas é uma interpretação que eles fazem, sim, histórica, que esse pai desse cego, ele era alguém que serviu o exército de Israel, destacado de Betel, e ele se torna, com o passar do tempo, ele pega o soldo da aposentadoria e uma pessoa de bens. Só que com o domínio do Império Romano, o Império vem e toma a propriedade desse pai, desse cego, e ele acaba se tornando um revoltoso, e ele vai bater de frente com o Império Romano. O Império Romano, que naquela época, o que eles faziam? Né? Eles pegavam a pessoa, prendiam, açoitavam. Sim, verdade. No caso de Bartimeu, diz, né, tem relatos históricos, mas eu não posso confirmar essa fonte, porque a gente não tem uma fonte segura para isso. Sim. Dizem que o filho, para não se tornar igual ao pai, que eles faziam, pegavam o ferro quente e vazava. Sim, verdade. Então, no caso aí do cego Bartimeu, não ultrapassando as Escrituras, lá no verso 50 até o 52, quando Jesus pergunta para ele, e Jesus sabendo que ele era cego, muitas das vezes a gente está conversando, Deus ele quer esse diálogo, ele quer que você peça, ele quer que você pergunte. Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? O cego vai e fala para Jesus, que eu torne a ver. O torne a ver já mostra para a gente que ele era uma pessoa que enxergava. Torne a ver. Exatamente, ele não é um cego de nascença. Não é. Daí você tem essas questões históricas, então você tenta, né, conciliar essas questões, mas você não pode afirmar que realmente é por isso que Bartimeu ele era um cego, não de nascença, mas ele se tornou um cego, porque ele pede para Jesus que eu torne a ver. Sim. E ele era uma pessoa que ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Tanto que quando Jesus está passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. E daí se você for lá em Mateus 1, tem a genealogia de Jesus.
E aí ele Exatamente. fala que na genealogia Jesus era filho, vem porque da descendência de Davi. De Davi. Então ele conhecia, mas as pessoas mandavam ele calar a boca. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava ainda. Então essas pessoas que estavam ali com Jesus, que acompanhavam, não era um número pequeno de pessoas. Era um número grande, eram multidões. Aí Jesus consegue ouvir o cego chamando, Jesus falou para aqueles que estavam mandando o cego calar a boca, vai lá e chama ele. Vai lá, chama. E ele tinha uma capa. Só que isso aí a história consegue explicar para a gente. Naquele lugar que ele estava ali em Jericó, naquela rua que ele estava, o Império Romano colocava a capa em cima desses mendigos que não tinha valor nenhum perante a sociedade para mostrar que ele estava ali, que ele era um mendigo, que ele era um indigente. E aí Jesus para atender aquele cego. E ele lança tudo que ele tem. A capa era tudo que ele tinha. A única coisa que ele tinha. E ele vai até Jesus e ele dá um salto ainda. E quando ele chega, Jesus pergunta para ele. Você acha que Jesus não sabia que ele era cego? Lógico que ele sabia. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele foi enfático, ele não podia pedir qualquer coisa. Uma capa nova. Não. Ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Não que ele já... Quase que ele quis dizer o seguinte, eu enxergava, eu perdi a visão, e que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Então ali nessa passagem, eu gosto muito, tem ali, eu gosto muito de Marcos, que Marcos traz bem isso. Marcos fala que Bartimeu, que ele, igual dizer para Jesus, ele fala, Senhor, que eu torne a ver. Então é uma pessoa que já enxergava, não era cego de nascença. Então eu não posso ultrapassar as escrituras, você entendeu? Isso, eu posso ter um conhecimento histórico da época, eu posso ter alguns escritos, mas aquele escrito, muitas das vezes, não dá para mim 100%. Não que aquilo eu realmente posso dizer, realmente, o pai de Bartimeu, ele foi um revoltoso, eu não posso dizer isso. Mas ele me ajuda a entender um pouco melhor o texto. Mas eu não posso ultrapassar as escrituras. Verdade, olha aí, professor Anselmo aqui, nessa série aqui, andar com Deus, caminhar com Deus, e segurando na mão de Deus. Nós vamos a um breve intervalo, Anselmo, e a gente já volta já. Já voltamos já, pessoal. Já, aqui, Vagalume.